A palavra território, para mim, me remete a culturas. Eu acho que, por exemplo, a cultura hip hop tem um tipo de estereótipo. No jeito de se vestir, no jeito de falar, na arte, né, dança, grafite, tudo isso. Mas não impede que eu vá para um outro território, uma outra cultura, e também não impede que outra pessoa venha para a minha cultura. É engraçado a gente falar sobre território, principalmente dentro do trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Esse núcleo do vocacional. Porque a gente fala de território o tempo todo. A gente trabalha com intervenção urbana, a gente trabalha com urbano e a gente sabe que existem dois tipos de território, que é o território delineado pelas faixas, institucionalizados, e o território que é um território afetivo, sensível, que aí é um território que existe dentro de uma construção social. Então aqui dentro do centro a gente vê, por exemplo, grades, né? Espaços institucionalizados, esse local aqui de ocupação, né? Enfim, a gente vê os prédios fechados. Isso são territórios reais, né? Placas, enfim, onde você pode entrar, onde você não pode entrar. E existem também os territórios construídos socialmente, que são os territórios entre até onde eu posso chegar, por exemplo, no morador de rua, ou de uma galera que está fumando maconha aqui, ou de uma polícia que para esse pessoal. Então a gente trabalha com isso aqui o tempo todo, e de uma forma artística. Território é muito louco, porque território é muita coisa e também pode ser nada, porque se você for pela que está rolando lá na guerra, lá na Síria, é uma disputa de território entre Israel e Palestina, Rio, São Paulo. Território pode ser o meu corpo território, a minha pesquisa pode ser nesse território Vale do Anhangabaú. Então, eu acredito que território é muita coisa e também nada, não é uma coisa, é uma coisa fluida. Se observar a cena do breaking, eles são muito territorialistas, principalmente em roda, assim. Geralmente, se você dança um outro estilo de dança, na roda de breaking, eles ficam clima, eles olham assim, mas tudo bem, né? Tipo, quem diz que é certo ou errado, que pode ou não pode? E me trouxe uma leveza incrível. Outro dia eu tava na minha casa e, bum, de repente saltou um clown e eu comecei a falar com todo mundo de uma forma diferente. A coisa ficou muito leve, muito gostosa, todo mundo começou a rir. Enfim, eu acho que os territórios foram tanto os externos como os internos. Se abriu muita coisa, né? Muita forma de olhar, muita forma de sentir, muita forma de perceber. E também tenho enxergado outras coisas na rua que me passavam meio desapercebidas, e como justamente aqui no vocacional a possibilidade da gente conversar entre pessoas, como cada um escreve, perceber como cada um percebe as coisas ao redor, tem possibilitado eu experimentar formas de escrever e tentar outras escritas que eu não tinha antes. Para mim, territórios, tem algumas questões que desde o programa vocacional, se você parar para pensar, acontece isso que, por exemplo, o Vocação Urbana é formado de pessoas da Zona Leste, um cara da Norte, eu que sou da Zona Oeste, mais duas pessoas da Sul, e tem mais outra pessoa da Zona Oeste. E isso faz com que nós somos diferentes e referências de uns não são referências para outros. Isso dá um certo trabalho em alguns momentos, mas isso também aflora porque a gente... eu acho que dá para falar que a gente consegue ver bem São Paulo, que é a nossa pesquisa nesse momento. Isso também entra na pesquisa,
porque as coisas que acontecem na Sul, o pessoal da Norte ou da Leste não está sabendo, mas a gente fica sabendo do entorno das pessoas que estão em volta. Dialogando com pessoas diferentes que, se não fosse dentro do vocacional, nunca teria conhecido. Como também são os encontros dos vocacionados, que a gente conhece outros trabalhos e dialoga com São Paulo, apesar de ser uma cidade gigantesca, ela dialoga muito pouco entre si, né? Porque por ser uma cidade muito grande. Então o vocacional tem isso, quando a gente tem os encontros com vários núcleos diferentes, a gente dialoga com gente da cidade inteira. E mal conhecia essa biblioteca aqui. Um dia eu resolvi conhecer ela e tinha um cartazinho convidando para o teatro vocacional, para uma aula experimental. Eu vim para a primeira, gostei, me convidaram para a segunda, eu vim, gostei, para a terceira, para a quarta, e estou aqui já há vários meses. E foi um processo de crescimento muito grande, foi muito bacana. Primeiro porque eu tenho contato com gente que pensa muito diferente de mim, todo tipo de pensamento diferente. Esse projeto me tornou uma pessoa muito melhor, eu tinha uma vida muito mecânica, trabalho e estudo. Esse projeto me fez conhecer a arte e a cultura e me fez conviver com pessoas de diversas ideias e idades diferentes. Isso é importante para a aceitação do próximo, é importante para a gente conviver melhor dentro de uma sociedade. E dentro do vocacional, eu comecei a me sentir mais parte também dos desenvolvimentos artísticos da cidade. É estranho, parece que eu me sinto mais parte de São Paulo por estar no centro e conhecer não só o nosso trabalho de dança, mas os outros trabalhos. Eu acredito que a minha percepção da cidade era mais restrita. Hoje eu olho de maneira muito mais ampla, desde entrar num ônibus até circular de bicicleta, que é o meu veículo de transporte. É como se eu visse, enxergasse em 360 graus. Eu observo mais as pessoas e tudo isso eu acho que foi o teatro. Foi o teatro que me trouxe essa percepção, o olhar sobre o outro. Eu acho bem importante a gente manter alguns processos aplicados à escrita, e eu acho que o vocacional possibilita isso, né? A gente praticar processos individuais e muitas vezes tornando eles coletivos, absorvendo um pouco do ponto de vista do outro, do processo do outro e vice-versa. E também ocupar o centro de referência da dança, que é um local que está no meio do centro, mas que às vezes as pessoas não conhecem. Muitas pessoas me perguntam, onde que é o CRD? E você fala, gente, é do lado do Teatro Municipal. Então também voltar esse olhar das pessoas para esse espaço também. E eu acho que a importância do vocacional, né, para mim, foi no caso de conhecer um espaço público perto da minha casa, no bairro que eu moro há muitos anos e não conhecia. Então, através da arte, me levou a conhecer espaços que também são meus. Os exercícios abrem novos territórios dentro de você, né? Essa territorialidade, acho que ela foi muito mais interna. Para mim, territórios são esses espaços em que as pessoas se apropriam, porque os espaços, eles supostamente existem, e a partir do momento que a gente cria uma relação das pessoas com esse espaço, a gente começa a criar esses territórios. Então, uma prática acontece em um espaço e isso cria território. Então, um grupo de moradores de rua, na rua, tem o território dos moradores de rua. E às vezes esses territórios são conflituosos, às vezes as fronteiras se sobrepõem ou elas não existem. Território, pra mim, me lembra uma coisa muito de lugar apropriado, assim, como quase um animal que você fala que marca o território. Acho que o território tem esse lugar de conhecimento e de apropriação, de saber como está lidando e conhecer nos mínimos detalhes esse lugar do qual se fala, né? O território ele está ligado ao corpo, eu acho que é assim. O que é de conhecimento desse local, conhecimento dessas pessoas. Então, pelo menos toda semana a gente sai pelo vale, né? Cada vez mais a gente tem feito parte desse local e tem conhecido as pessoas desse local. O centro é um conjunto de vários territórios, você tem que sobreviver a eles, porque tem tribos diferentes,
existem comércios diferentes ali. Você pode... porque é transitório o centro. As pessoas transitam normalmente, né? Existem as pessoas que moram por lá e existem as pessoas que transitam por lá, né? Eu conheço algumas pessoas que moram por lá e normalmente, pelo que eu conheço, elas não param em casa. E o território centro eu vejo que é uma mistura assim, de vários territórios e também junta pessoas, Acho que isso é a parte legal do centro, ela junta... A gente formou de diferentes cantos de São Paulo que acho que não ia acontecer se não fosse o programa vocacional. Tem um livro do Akenbei que ele fala que a gente vive num século que não existe mais nenhuma zona que não tenha sido mapeada por um Estado-nação. E em São Paulo, que é essa megalópole, a gente vê isso cada vez mais intenso. E dentro aqui do Vale, a gente nota isso com os próprios moradores de rua. Os próprios moradores de rua já institucionalizaram o local deles também. E como que a gente dialoga com eles, né? Porque eu chego aqui como artista para fazer uma intervenção num local público, mas que ao mesmo tempo é um local privado, porque é o território deles. Mas é um território que é da prefeitura, do governo, e é um território que também é do morador de rua. Então, eu só me sinto capaz de estar aqui nesse momento com uma câmera na mão porque a gente construiu afetivamente, socialmente, uma relação de que estamos fazendo intervenção artística dentro desse espaço e isso sim mata aquela construção social do medo. Lógico que existe, lógico que é existente, lógico que existe a violência urbana, mas como a gente desconstrói isso cada vez mais, ocupando a cidade, conversando com a cidade, conversando com os moradores da cidade, que somos nós, né? Que temos essa cartografia afetiva.